Amados irmãos e irmãs, hoje 21 de fevereiro, hoje celebramos São Pedro Damião. Pedro nasceu em Ravenna em 1007. Teve uma infância muito sofrida, ficou órfão muito cedo e foi criado de forma improvisada pelos irmãos que eram em grande número. Mesmo assim, o irmão mais velho, Damião, acabou por se responsabilizar sozinho por seus estudos. Estudou em Ravenna, Faenza e Pádua e depois de ter ensinado em Parma, ingressou no mosteiro camaldulense de Fonte Avellana, na Umbria, que se tornou o centro de suas atividades reformadoras. Pedro, em retribuição a seu irmão Damião, assumiu também o seu nome ao se ordenar sacerdote. Pedro Damião, aos 21 anos, então na ordem camaldulense, por seus méritos logo tornou o superior diretor. As regras da ordem já eram duras, mas ele as tornou mais rígidas ainda. Passou a criticar severamente conventos onde não havia pobreza e sua influência se estendeu por mosteiros da Itália e da França, entre eles Monte Cassino e Cluny, que passaram a seguir seus conceitos. Com seu reformismo, trabalhou incansavelmente para desenvolver a vida religiosa, seu sentido de consagração total a Deus. Na austeridade da solidão e da penitência, Pedro Damião era um sacerdote contemplativo e vida simples, adepto à vida monástica, e esse modo singular atacava o luxo dos cardeais. Citava os apóstolos Pedro e Paulo como exemplos, pois percorreram o mundo para evangelizar, sendo magros e andando descalços, ou seja, para levar a palavra de Deus, era necessário, sobretudo, se despojar dos apegos materiais. Foi desse modo que solidificou a austeridade religiosa e como viveu toda a sua existência terrena. Seu trabalho não parou aí. Havia na época a venda de títulos, funções e cargos da igreja, como se fazia com os títulos feudais. A essa troca de favores se deu o nome de simonia clerical. O ato de comprar ou vender benesses espirituais era antigo e esse nome deriva de Simão, o mago, que procurou comprar dos apóstolos graças espirituais. Dessa forma, cargos da igreja acabavam ocupados por pessoas despreparadas e indignas que se rebelavam contra a disciplina exigida deles, principalmente com relação ao celibato. A igreja, assim, dilacerada, vitimada pelas discórdias e cismas, tinha necessidade de homens cultos e austeros, como o padre Pedro Damião. Por isso ele foi chamado à Santa Sé para auxiliar nesses combates. Esteve ao lado de 6 papas como viajantes da paz e, em particular, colaborou com o cardeal Hildebrando, o grande reformador que se tornou o Papa Gregório VII. Pedro Damião, após várias peregrinações à cidade de Milão, à França e à Alemanha, se tornou cardeal e foi designado para a diocese de Ostia. Seus escritos após a sua morte prosseguiram
doutrinando religiosos importantes. Aos poucos, a situação da igreja foi se normalizando. Já velho, foi enviado a Ravenna para recompor a questão do antipapa. Morreu em 1072, na cidade italiana de Faenza, quando voltava de uma missão de paz. A fama de sua santidade em vida se cristalizou junto aos fiéis, que então passaram a venerá-lo como santo. Em 1828, o Papa Leão XII declarou Santo Pedro Damião e o proclamou também doutor da Igreja por seus numerosos escritos teológicos e pela incansável e eficiente atuação para a unidade da Santa Mãe, a Igreja Católica de Roma. São Pedro Damião, rogai por nós.